saúdo a todos com a preciosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero muito respeitosamente falar aos nossos irmãos e irmãs que foram batizados nos títulos. O que é ser batizado nos títulos? Quando você foi batizado, o batizador, o pastor, o evangelista, o obreiro que te batizou, postado ao teu lado, ele disse: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não usou o nome que Jesus exigiu. Repetiu o que Jesus falou. E o meu desejo sincero é que Cristo te ilumine, te esclareça. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 18 e 19, está escrito assim: e chegando-se Jesus a eles, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Eu vou me deter um pouco com a citação escriturística para fazer o seguinte comentário. Se Jesus disse: é-me dado todo poder no céu e na terra, e existem mais duas pessoas distintas de Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles ficaram impotentes, porque Jesus disse: é-me dado todo o poder. A divindade, em sua totalidade, está corporizada em Jesus Cristo. Não sou eu, meus queridos irmãos e irmãs. É a Bíblia que diz: façam como os de Bereia, Atos capítulo 17, versículo 11. De bom grado receberam a palavra, examinando dia a dia as Escrituras, para ver se essas coisas eram realmente assim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, esses três títulos de Deus concentram-se em um ser, o Senhor Jesus Cristo. É Deus sobre nós, Deus por nós, Deus em nós. O grande expositor da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, disse aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, sobre todos. Ele é Pai por todos. Quando ele chegou a encarnar-se, chegando a ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Em todos
o Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, habitava com eles, encarnado ali, Jesus Cristo, e que estaria neles. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Foi assim que os apóstolos acreditavam. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo disse: Cristo em vós, esperança da glória. Após Jesus dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele dá a ordem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome singular. Ele exigiu apenas um nome dos 3 títulos, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este nome é Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens, através do qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. É neste nome que temos o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. É nesse nome que se prega a remissão. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus dá essa ordem. Os discípulos entendem que Jesus mandou usar o nome daqueles 3 títulos e que este nome é o nome dele. Razão pela qual, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando Pedro prega aquele exíguo, aquele curto sermão, porém inflamado no fogo do Espírito Santo, sem fazer apelo, sem perguntar: quem quer aceitar Jesus, levante a mão, o que não é errado. O povo é que perguntou para ele. Atos capítulo 2, versículo 37. E não foi só a ele, não. Perguntou a ele e aos demais apóstolos, incluindo Mateus, que escreveu a ordem para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, sem hesitar, responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebas o dom do Espírito Santo. Mateus estava lá e não temos nenhum registro bíblico que Mateus o tenha corrigido. Porque Mateus sabia, como Pedro sabia, como os apóstolos sabiam, que Jesus exigiu o nome. E esse nome foi usado naquele dia para batizar quase 3.000 pessoas. Esse nome foi usado em Samaria. Filipe batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos 47, 48. Pedro manda as pessoas se batizar em nome do Senhor, que obviamente é Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 5. Paulo batiza 12 pessoas. Rebatiza, na verdade, porque elas já tinham sido batizadas no batismo de João, que teve sua validade dentro de um período. E Paulo as batiza novamente, dessa vez em nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão,
minha querida irmã, peça teu batismo, em nome de Jesus Cristo. Eu também, quando eu tinha 12 anos, em uma boa igreja, eu fui batizado nos títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Era a luz que tínhamos naquele tempo, o evangelho parcial, mas a luz total chegou. A luz total chegou. Peço o teu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue vos abençoando.